formação é física e meu mestrado e doutorado é na parte de engenharia aeroespacial. Não é especificamente astronomia, mas eu tenho Tem um amigo bem especial que ele é até astrofotógrafo, e ele não é da astronomia também, ele é engenheiro. Mas a gente estudou junto e eu gosto muito dessa parte do espaço e tal, né? Então, vamos entrar no tema agora, aula 16 e 17 de hoje. É o tema falando de astronomia. E vamos repartir em partes, né? Porque este mamute é enorme. Então, vamos ter uma parte 1 hoje, que eu vou falar um pouco mais de estrelas, galáxias. Meu foco vai ser mais sobre estrelas. Quizás você não veja o céu como antes, depois de hoje. Aliás, eu não sei se todo mundo deu uma olhadinha lá naquele vídeo que eu postei para vocês lá no sábado, tá? Quando tiver sábado letivo, gente, vai ser assim. Eu percebi que aquele vídeo lá é só um pedacinho, mas o pedacinho que ele mostra já é o suficiente. Quem puder ter a oportunidade de ver aquele episódio completamente, vai ser bem legal também. Ah, porque você perguntar alguma coisa daquilo? Não. Mas vai te ajudar no seu momento cultural e numa bagagem de saber a mais sobre o assunto. E eu não sei se muitos sabiam daquele assunto que você olha para o céu, você vê fantasmas. Não sei se muitos já sabiam dessa ideia. Mas eu recomendo o seriado Cosmos, dessa nova versão, não do Carl Sagan. Do Carl Sagan é legal, mas é um pouquinho mais lento. Mas essa nova versão lá do Cosmos, do Nelson Reis, é muito boa, tá? Os episódios são lindos. Vamos lá, então, aula de hoje, astronomia, parte 1. Let's go! Bom, pois bem, o que é astronomia, afinal? A astronomia é a ciência que estuda fenômenos que ocorrem fora da Terra. Ela descreve planetas, estrelas, cometas, asteroides, etc. É distinta da astrologia. Eu tenho um amigo astrônomo, ele dizia, todo mundo, para tirar ele do sério, chama ele de astrólogo, né? É distinta de astrologia. Por quê? A astrologia é um estudo místico da influência dos astros na vida humana. A astronomia não. A astronomia está estudando o planeta, a estrela, a construção, quando morre, quando nasce, essas coisas. Tá certo? Então, é totalmente diferente. Não é a mesma coisa, tá? Outra coisa também. A astronomia, desde a antiguidade, é possível observar diferentes objetos no céu. O conhecimento astronômico auxiliava em atividades como agricultura e navegação. A astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade, onde diferentes visões surgiram no decorrer da história, certo? Nessa parte de agricultura e navegação, você tem principalmente povos indígenas, né? Tem o calendário asteca, né? Que ele indica ali os tempos de plantio e tal, certo? Ainda não coloquei a chamada Raiane, sem estreia, já eu coloco ali, tá bom? Então, você já tem astronomia desde as antiguidades, certo? Que mais, então? Pois bem, bom, vamos falar mais ainda. É a ciência mais antiga, porque vem lá dos povos mais antigos possíveis. E os registros astronômicos mais antigos datam a data de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios. Tanto é que muitos dizem que a construção das pirâmides tem a ver com certas posições no céu. Imagina, você está no meio do deserto, quem já teve a oportunidade de ir para o Egito, você está no meio do deserto, você vê de repente 3 conjuntos de pirâmides ali no meio do nada. Muitos dizem que tem alguma coisa ali a ver, né? Mas vamos deixar isso para outro lado. O estudo do céu ajudou o ser humano a desenvolver calendários, como eu disse para vocês, para exercer suas atividades como caça, agricultura, navegação, exploração terrestre. Quando a gente estudar sobre a Lua, vemos isso mais especificamente, tá bom? O que mais? Vamos falar mais aqui de astronomia. A astronomia quanto à luminosidade dos corpos. Pois bem, o que é isso, professora? Olha só. As luminidades dos corpos podem ser, se forem objetos luminosos, considerados objetos luminosos, essa classificação, ela é porque ela é denominada fonte de luz primária. É um objeto, é aquele objeto que emite luz própria, correto? E isso é considerado um objeto luminoso. Um objeto iluminado, também denominado fonte de luz
secundária, não é o primário, é aquele que o quê? Que depende de uma fonte de luz primária para ser observado, não emite luz própria, como é o exemplo da Lua. Se por um acaso o Sol morrer, que dizem que isso vai acontecer daqui a uns milhões de anos, nós não veremos a Lua, correto? Porque a Lua, ele é um objeto iluminado, ele é uma fonte de luz secundária, porque a fonte de luz primária que o ilumina para ela ser observada é o Sol, certo? Então, muito cuidado com essa classificação de luminosidade dos corpos, certo? Temos aqui alguns exemplos. Aqui eu te mostro os corpos luminosos, que são fontes primárias, né? A lâmpada, a vela, o nosso amigo Sol e também um vagalume, certo? Ele já tem sua luz própria, tá ali, né? De boa, luz primária. Os objetos, corpos iluminados. Nossa amiga Lua, certo? Alguns fragmentos de asteroides, né? E a lâmpada desligada, né? Iluminada, certo? Ela precisa de uma fonte de luz, certo? Para ser ali, ela está sem conector, então é um corpo iluminoso, correto? Pois bem, depois disso, vamos falar de outras coisas que vamos ouvir bastante, né? Mas antes disso, uma observação rapidinho. Durante muitos anos, o principal instrumento usado pelo ser humano para observar o céu eram seus próprios olhos. E isso limitou o detalhamento das observações. E cada vez mais isso limita pela poluição luminosa. Tá certo? Não sei se você já percebeu, quando você está em lugares mais afastados da luminosidade artificial, você tem uma observação do céu de noite bem melhor. Quem lembra quando teve aqueles blackouts lá, que teve lá aquele incidente lá do tufão, um furacãozinho aí passou por aqui, de repente ficamos alguns dias com a noite que não tinha nada mesmo. Gente, o céu que eu vi ali, falei, meu Deus, entendi. Não sei se você já teve a oportunidade também de um lugar bem distante e você vê ali realmente quantidade de estrelas, por causa que a poluição luminosa atrapalha. Mas, mesmo assim, antigamente, né, não tinha tanta luminosidade nas cidades, o próprio olho tem suas limitações. Então, isso limitava em alguns detalhamentos dessas observações. Porém, foi então em 1608 que o neerlandês Lipschijn inventou um instrumento chamado telescópio. E o fim dele era militar, correto? Só que aí apareceu um cara chamado Galileu Galilei, em 1609, olhou aquele objeto ali e falou, isso daqui dá para fazer uma coisa bem interessante. E ele descobriu, então, uma nova utilidade, a observação de astros celestes. E esse objeto aqui, se não me engano, está em um museu em Roma, tá certo? Um dos primeiros objetos de Galileu Galilei. Pois bem, depois disso, né, com o tempo, a gente foi percebendo algumas coisas que se fala muito quando a gente vai falando de astronomia. Acho que você já deve ter ouvido falar anos-luz. Nossa, você está anos-luz de mim. Né? Aquele momento platônico, né, que a pessoa desaparece. Né? Mas o que é isso, afinal? Não sei se vocês já ouviram isso. Ou Star Trek, viajando na velocidade da luz. Star Wars, chega ali, a nave vai, ano-luz, não sei o quê. O que é isso, professora? Isso é uma coisa que é muito utilizada na astronomia. Vamos saber um pouco mais. Pois bem, quando uma tempestade se aproxima, quem já sentiu uma tempestade ali, né, sabe que há relâmpagos, né? Parece que São Pedro está fazendo faxina e correndo os móveis ali no céu, né? E começa a dizer, bum, bum, né? E quando tem relâmpagos, primeiramente vemos um raio de luz, né? Você vê aquela luz assim, alguém tirando foto, né? Sempre falava para meus sobrinhos, olha, Jesus tirando foto, gente, todo mundo sorrindo. E segundo, depois, mais tarde, você escuta o trovão, certo? Você vê aquele raio de luz, ou alguém tirou foto de mim, e depois você vê aquele barulho, né? Pergunta-se, se os dois ocorrem no mesmo instante, por que percebemos os dois em tempos diferentes? Pois bem, a resposta para isso está aqui. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Em um segundo, então, percorre 340 metros, certo?
E a velocidade da luz, look at that. Nem eu sei muito ler esse número. Quando passa de certos zeros, gente, eu não sei ler muito, eu me equivoco. Não sei se eu leio em espanhol, se eu leio em português, tá? Ou se eu leio em alemão, não sei. Então, a velocidade da luz é esse número enorme, enorme. Ou seja, em 1 segundo percorre 300 milhões de metros. É muito rápido, certo? Por isso, né? Portanto, a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Por isso, percebemos primeiro a luz e depois o som do relâmpago. Tanto é, né, que se você quer saber se de fato o raio caiu perto, né? Você vê o clarão, já começa 1, 2, 3, aí se vê o cabrum, aí você para de contar os segundos e tem ali a relação ali, se 1 segundo é 340, eu contei 4 vezes é X, faz aquela regrinha de 3, você sabe, esse daqui estava perto, hein? Então dá para você até tirar uma ideia de onde estava caindo esse raio, certo? Pois bem, aqui ainda falando de anos-luz, então, vamos considerando o assunto. 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano no vácuo. Acho que você sabe que lá no universo, né, saindo da nossa Terra, estamos no vácuo, não tem gravidade, não tem, né, não tem ali, né? Então a luz percorre ali no vácuo em 1 ano-luz, certo? 1 ano no vácuo. E o que isso quer dizer? 1 ano-luz equivale aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Jesus, Mary, Joseph and Camel. É longe pra caramba, né? Por isso que aquele pedacinho lá que eu mostro para vocês, lá no que eu postei no sábado, fala que a gente está vendo fantasmas. Por quê? Se aquela luz daquela estrela percorreu 10 trilhões de quilômetros, certo? Viu só que interessante, cara, viu? Então, certo. Então, o que estamos vendo já pode ter sido morto, certo? Em sua grande maioria, certo? O que mais? E aí chegamos nelas, as estrelas. Estamos já, falei para você que é ano-luz, né? Como que é a velocidade do som, como é a velocidade da luz, certo? O que seria um ano-luz e tal, né? Os instrumentos utilizados, Galileu olhou ali, aperfeiçoou o telescópio. Vamos conhecer um pouco mais das estrelas. O que é isso, né? Com certeza você vai ver as estrelas diferentes agora. Let's go! Pois bem, estrelas. O que são estrelas, afinal? Estrelas são bolas de gás formadas basicamente pela queima de gases hidrogênio e hélio em temperatura muito alta. Elas nascem, crescem e morrem. E sua idade pode ser determinada por sua cor. Certo? Quanto mais próximas da cor vermelha, mais velhinhas. Tá? Mais velhas são lá. Nossa, professora, então aquelas fotos lá que a gente vê, né, do espaço, não sei se você joga aí no pai Google, né, estrelas, wallpaper. Então você vê umas tonalidades ali. Então se você vê o tom vermelho, ela é mais velha, certo? Seu brilho depende da quantidade de luz que ela consegue emitir. E por meio dele, os astrônomos conseguem calcular a que distância se encontra a Terra, que é o ano-luz. Conceito que a gente viu lá nos slides atrás, agora há pouquinho. Certo? Pois bem, mais características de estrelas. Atualmente, quando as estrelas se formam na nossa galáxia, na Via Láctea, que é essa daqui, né, é um feixe assim, de várias, a gente ainda vai falar sobre isso nessa aula ainda, elas são compostas, né, de 71% de hidrogênio e 27% de hélio. Certo? Assim, o restante da composição das estrelas são outros elementos mais pesados, como o ferro. Tá? A composição química das estrelas também pode servir como um indicador de idade, como eu já adiantei para vocês, e também um indicador de probabilidade da estrela possuir um sistema planetário orbitando ao seu redor. Tá? Como assim, professora? Bom, a gente sabe que Marte tem muito ferro, porque o Marte é vermelho, certo? Então, se as estrelas ali em volta, né, para saber, nossa, aquelas estrelas que estão muito perto de Marte, elas vão ter uma predominância de um elemento chamado ferro.
além de hidrogênio e hélio. Mas vai ter um valor ali em especial. Já sei que daquela composição tem alguma coisa ali, certo? Por causa disso. O que mais, então, sobre estrelas? Olha só, quando vemos uma estrela brilhar no céu, podemos estar diante de algo que não existia mais. Como diz aquele episódio lá que eu postei para vocês no sábado, certo? Você está vendo um fantasma. As cores das estrelas, elas também determinam a temperatura da superfície. Se você vê ali alguma foto assim, que você joga ali no Google e tal, você vê várias tonalidades. Nossa, né? A pessoa ali, quando editou a foto, escolheu as cores? Não. As cores têm a ver também com as temperaturas da superfície ali das estrelas. Quanto ao amarelo claro, olha só, é aproximadamente 6.000 graus Celsius. Com o Sol avermelhado, é aproximadamente 3.000 graus Celsius. E a cor aqui branca ou azul é aproximadamente 10.000 graus Celsius. É bem quente, né, gente? Bem quente. Então, às vezes, você pode observar ali no céu algumas cores de estrelas. Sabe que agora, atualmente, em cidades é mais complicado, mas às vezes você vê isso, eu vou ainda abordar sobre isso. Nossa, aquela estrela é mais brilhante e tal. Tem a ver ali com a sua tonalidade, a temperatura, certo? Pois bem, vamos continuando aqui. Qualquer dúvida, gente, manifesta. E o tamanho das estrelas? As estrelas têm tamanhos diferentes, professora? Uhum. Ela tem. Tanto é que aqui eu mostro para você. Você depois no PDF vai dar uma olhada nisso melhor. Você vê Júpiter, é um grão de ervilha. Depois tem outra estrela aqui está o Sol. Alfa Centauro, que é uma das estrelas famosas. Sírius, já vou falar também lá no final, falo sobre Sírius. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Sírius. E tem outras estrelas aqui famosas, seus tamanhos proporcionais. Sim, as estrelas têm seus tamanhos, e muitas delas são até maiores que o Sol. Pois bem, vamos lá. Quando olhamos para o céu noturno, em condições ideais de iluminação, é possível ver pontos brilhantes no céu. Desses pontos, boa parte são estrelas. Porém, ao contrário do que pode indicar o senso comum, elas não são pequenas. Essa ilusão de ótica acontece devido à distância. Você viu que está anos-luz, né? Mais de não sei quantos quilômetros lá longe que as estrelas estão da Terra, certo? O que mais? O tamanho de uma estrela pode variar muito, desde 0,01 da massa do Sol, né? Uma coisinha bem minúscula, e até 150 vezes a massa do Sol. Ou seja, enorme, mais ainda enorme que o Sol. Além disso, não é possível afirmar com precisão o diâmetro de uma estrela, né? Chegar lá, deixa eu pegar sua cintura aqui, não dá muito para fazer isso. Isso acontece porque essa medida varia muito ao longo do ciclo desses astros. Eles crescem, né? E nascem, crescem e morrem. Já vamos abordar sobre isso. Enquanto a massa se mantém constante. Então, uma medida para as estrelas vai ser sempre a sua massa. Sua massa é constante. Lembra? Massa é alguma coisa... massa é o peso, né? Tem massa vezes gravidade. Isso. Lembra que a massa é constante. Então, para medir tamanhos de estrelas, geralmente se fala da massa. Por isso, na primeira frase aqui, ele falou desde 0,01 da massa. Nossa, é verdade, ele não falou do diâmetro do Sol. Não, porque a estrela é volátil, né? O tamanho dela não é um bom medidor. Você tem que ver a massa dela, certo? Continuando aqui, vamos então... Mas quantas estrelas há, de fato? Meu Deus, quantas estrelas há, né? Vamos lembrar lá desde quando Deus chama Abraão, né? Farei você multiplicar com as estrelas do céu, né? Mas quantas estrelas há? Olha só. Pois bem. O prof. Oi, diga. É uma pergunta meio nada a ver, mas é que agora eu buguei, porque desde pequena me ensinaram que o Sol é a maior estrela. E ali você falou que tem estrela maior que o Sol. Então o Sol deixa de ser a maior estrela. Sim, talvez você deve ter ouvido essa palavra no contexto do Sol ser a maior estrela da Via Láctea, da nossa galáxia. Entendeu? Ah, tá. Obrigada. De nada. Não estaria errado, certo? Mas dizer que o Sol é a maior estrela de Everybody, não.
Todo o universo não, tem outras que são maiorzinhas. Mas também você tem que pensar isso é uma coisa recente, assim, lá, acho que talvez de 1980 e poucos. Quando eu falar de telescópios, houve um telescópio, se vocês jogarem no YouTube, tem até um documentário bem legal, o Hubble. Vou até colocar para vocês aqui. O Hubble, ele foi um telescópio lançado em, se eu não me engano, em 1990, se eu não me engano, eu era criança. E ele foi um telescópio enorme que teve a capacidade de tirar fotos jamais tiradas, de estudar o universo do jeito que jamais conseguimos estudar, até aquele momento, tá certo? E aí foram chegando as novas informações, tá certo? Então, o que você ouviu não foi errado, mas está limitado ali ao nosso pedacinho de universo, certo? Como se fosse o Sol é a maior estrela aqui da nossa região, entendeu? Mas ao contexto de um todo, aí já não, tá certo? Vamos lá, então, aqui continuando. Quantas estrelas há, afinal? Em nossa galáxia, estima-se que existam cerca de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Como o universo é composto de algumas centenas bilhões de outras galáxias, podemos dizer de maneira aproximada que existem algumas dezenas de sextilhões de estrelas no universo. Certo? Eu acho que o Hubble é com 2B, gente. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Hubble. Vai ter algum momento que eu vou falar sobre ele no decorrer desse assunto, tá bom? Vamos lá, então, continuando quantas estrelas há. Por fim, em condições ideais para observação astronômica, também vou falar por isso. Nossa, professora, tem que ter condições, sim. Ou seja, um local sem poluição visual durante a noite de um céu limpo e sem lua. Não, mas está sem lua, gente. Meu amigo lá, a gente sempre sofria quando a lua estava muito iluminada, porque aí você só vê a querida e não vê as demais. Ela é bem egoísta, né? Ela quer ser o destaque. Quando a lua está muito iluminada, ela é linda, assim, mas não dá para ver a galera no geral, não. Fica ruim para observação, tá? É possível observar alguns milhares de estrelas a olho nu, tá? Eu digo como experiência própria, eu tive, uma hora eu vou abordar sobre isso, quando falar de observação. Eu estive no deserto do Atacama, do Chile. Não sei se já ouviram falar que é o deserto mais seco e árido do mundo. E isso facilita a observação, porque não há surgimento de nuvens. É muito raro chover ali, raríssimo. Acho que chove, talvez, a cada 5, 10 anos. Né? E até floresce quando chove. Mas aí, essa anomalia dá a facilidade de ter vários radiotelescópios, tanto é se você conseguir jogar ali, por curiosidade, saber sobre o projeto ALMA. São conjuntos de radiotelescópios europeus que fazem esse rastreamento profundo de observação do céu, do universo, através ali do deserto, tá? São uns telescópios enormes. E aí, o que tem a ver com a sua experiência, professora? É que quando estava à noite ali esperando para um passeio noturno, né, que eles têm passeios de observação e tal, era 4 e pouco da manhã, eu nunca vi tanta estrela ali na minha vida, assim, eu vi um pedaço mesmo da Via Láctea mesmo, falei, meu Deus, acho que eu estou sendo beijada por tantas estrelas. Realmente impressionante mesmo. Continuando, então, vamos então falar, então, dos ciclos de vida. Estrelas nascem e morrem todos os dias, né? Todo mundo, sim. Crescem, nascem e morrem, tá bom? Mas como surge uma estrela? Como surge uma estrela? Pois bem, como surge uma estrela? Quando há uma instabilidade dentro de uma nuvem molecular, a própria região começa a se colapsar entre si mesmo, sabe? Começa uma instabilidade ali, não, você está batendo em mim. Aí todo mundo começa a se mexer ali devido à sua gravidade. Então, essa nuvem se torna um conglomerado de poeira muito densa e gás. Depois de um certo tempo, essa tal região atinge uma condição de equilíbrio que vira uma protoestrela, uma baby ali. Isto é, um corpo celeste que possui potencial de se tornar uma estrela, mas ainda não completou o processo. Então, nem é uma baby, né? É uma semente germinada ali que tá com a fim de querer ser uma estrela, certo?
E depois do estágio inicial de formação e durante 90% de sua vida, uma estrela fica fundindo hélio e hidrogênio. Você já percebeu, então, né? Se alguém te perguntar qual é a maior quantidade de componentes que tem numa estrela? Hélio e hidrogênio, né? Já viu que aqui esses dois sempre estão aparecendo. Esse período é chamado de sequência principal, e as estrelas que se encontram nele são as estrelas anãs. Não sei se você já ouviu falar em algum momento, estrelas anãs são as estrelas que estão saindo do berçário. Aquela, ai, que bonitinha, ela tá ali, bonitinha. Ela é chamada de estrela anã. Ela é uma baby ali, sorrindo para você, é uma estrela anã. E depois disso, né, o tempo de vida de uma estrela vai depender da massa. Lembra da massa? Que de combustível, porque essa massa vai ser o combustível que ela tem para queimar, certo? Que ela tem para fundir e da taxa com a qual essas reações químicas acontecem. Acho que você nunca deve ter percebido que a gente está falando muita coisa de química. Nossa, professora, então a astronomia também tem muita coisa de química? Sim! Então, se você pensa, gosta de química, e você, gostaria de estudar química, mas também gosta de astronomia, você pode abordar também, porque tem áreas da astronomia especificamente a parte química. Olha só, vou lá. Pois bem, por exemplo, para o Sol, a sequência principal está em aproximadamente, esses números de 0 anos, tá? Lembrando que eu tenho dificuldade de ler números muito grandes assim, de 0. Via de regra, quanto maior for a estrela, mais rápido ela consumirá seu combustível. Aí vem com algumas coisas que não sei se vocês já ouviram falar, que o Sol está se consumindo, certo? O Sol, de fato, é a maior estrela da nossa constelação aqui, da Via Láctea, certo? E por isso ele está se consumindo, né? Como diz aqui, quanto maior ela for, mais ela vai se consumindo, porque ela vai consumindo sua própria massa como combustível, certo? Aliás, quando a gente falar do Sol, né, a aula que vem, vamos falar de sistemas solares, eu tenho fotos desse meu amigo, especificamente do Sol, que mostra ali como o Sol tem algumas explosões solares, tá bom? Continuando aqui. Pois bem, continuando ainda, mas então, vimos como nascem, vimos que elas crescem, e como uma estrela morre, né? Como uma estrela morre. Pois bem, depois que a estrela consome todos os seus elementos possíveis, toda a sua massa, e todo mundo ali, seus hélios, seus hidrogênios, todos os possíveis elementos, suas camadas exteriores começam a se expandir cada vez mais. Nossa, professora, ele consome e se expande, né? Que nem aquela pegadinha. O que é aquilo que eu tiro e cresce? É um buraco. A estrela faz a mesma coisa. Para ela morrer, ela se expande e vai consumindo tudo que ela tem, tá? Assim forma-se uma estrela gigante vermelha. É um dos últimos estágios de vida de uma estrela. Esse processo acontecerá com todas as estrelas, inclusive com o Sol, o qual se expandirá e poderá alcançar até toda a órbita terrestre. Contudo, não precisamos nos preocupar, porque nosso astro principal ainda tem bilhões de anos pela frente, né? Estrelas muito grandes ao fim da vida não conseguem mais suportar a própria massa e então o seu núcleo colapsa, certo? E a onda de choque gerada por esse fenômeno é chamado de supernova, certo? Algumas dessas supernovas são possíveis de serem observadas a olho nu. É a que eu trago aqui para você do lado, como é o caso aqui da nebulosa do Caranguejo, tá? E vai ter um momento que eu vou falar sobre buracos negros, né? Uma explosão também, ela pode morrer de fato ou também se tornar um buraco negro. Aqui nessa aula ainda não vou abordar sobre esse tema, mas nós vamos chegar no momento que eu falarei especificamente de buracos negros, cometas, asteroides, né? Como diferenciar cada um. Porque buraco negro é uma situação, não acontece no geral, mas é uma situação que pode acontecer numa morte de uma estrela, certo? E aqui essa figura bonitinha aqui é a nebulosa de Caranguejo. E também já vou tirando vocês a sua ilusão. Nossa, professora, então se eu for ali para o espaço, vou ver tudo colorido. Nai das nestas. Lembre-se, né, essas radiações são radiações gamas, alfas, betas e tal, que elas não são visíveis a olho nu. Todas essas tonalidades de cores é que quando você tira a foto ali, você depois trata a foto com algumas
alguns programas de software, e você detecta, aqui tem alguma radiação tal, aqui tem uma radiação tal, outra radiação, essa radiação tem cor X, Y, Z, e aí traz a tonalidade. Indo lá para fora, gente, é um breu, correto? O único que fica bonitinho ali, que dá para você ver ali, a corzinha ali, é o nosso planeta água, azulzinho, beleza? Continuando ali, pois bem, tipos de estrelas. Tem tipos de estrelas, professora? Sim, são vários tipos de estrelas aqui. Pois bem, primeiro tipo, hipergigantes luminosas. São estrelas extremamente luminosas. Sua massa tem pelo menos 50 vezes a massa solar, ou seja, é grande, bichinho. Enquanto a luminosidade é cerca de 1 milhão de vezes maior que o Sol. Outro tipo de estrela, supergigante luminosa. Sua massa entre 5 e 70 vezes maior que a massa do Sol. Já a sua luminosidade é centenas de milhares de vezes a luminidade solar. As supergigantes mais brilhantes também podem ser classificadas como hipergigantes. Temos as estrelas gigantes. Uma gigante possui um raio de 10 e 100 vezes maior que o raio solar, e também sua luminosidade varia entre 10 a 1000 vezes a luminosidade do Sol. Subgigantes é a estrela mais brilhante e maior que uma estrela anã. Sua massa é até 10 vezes maior que a massa solar. Anãs. A maioria das estrelas conhecidas pertencente a esse grupo, inclusive o Sol. Os astros que pertencem a essa categoria estão na sequência principal, ou seja, estão consumindo seu hélio e seu hidrogênio. Subanãs. Esses corpos celestes são menos luminosas que uma estrela anã e seu tamanho pode se aproximar de uma estrela anã. E terminando aqui os tipos de estrelas, anãs brancas. Esse tipo de astros são restos de estrelas mortas. Aqui entra um pouco do conceito que vamos abordar em algum momento do buraco negro, tá? Por conta disso, são muito densas. Sua massa é comparável com a massa solar, enquanto seu volume é próximo ao volume da Terra. Além disso, as anãs brancas são pouco luminosas, por isso que é chamado buraco negro. Mas tem um certo momento que uma estrela anã branca se torna um buraco negro. Isso será mais para frente, não darei spoilers. Continuando aqui, lista de estrelas. As estrelas mais visíveis aqui no hemisfério sul. Bom, as estrelas observáveis são milhares, né? Só desligar a luz do Sol aqui, né? Você vai ver um monte, uau, né? Porém, entretanto, existem aquelas que são as mais conhecidas, né? São as famosinhas ali da lista, né? E facilmente reconhecidas. Você fala, vamos ser aquela ali, pá, você já sabe o nome. Veja aqui, vou te mostrar aqui umas 10 mais conhecidas no Brasil. Pois bem, o Sol, claro, né? Solemio. Que mais? Sírius. É a alfa caninos maiores, a alfa do cão maior. Ai, professor, eu não sei o que é isso. Calma aí, que ainda nessa aula vamos falar de constelações e essa querida vai aparecer, certo? Sírius. Que mais? A alfa Centauro, né? Da constelação de alfa Centauro. Temos a Arcturo ou Arcturo. Temos outra Arcman, que é a alfa Iridiano, alfa de Eridiano. A Betelgeuse, né, que é a alfa de Órion, ou a alfa de Órion, né, o centurião de Órion. Eu já vou falar que, nossa, não sei se vocês estão reparando, sempre tem um alfa aqui na frente. O que é isso? É coincidência? Não. E já vou explicar por quê. Temos a Antares. Temos também a mimosa que já ouviu falar que é uma mimosa do Sol. É uma estrela beta do Cruzeiro do Sul. É muito fofa a mimosa. Eu tinha outra, mas esqueci o nome. Vamos lá. Temos a Cupida, que é da gama do Cruzeiro do Sul também. Temos a Bellatrix, que é da gama de Órion. E note que parte das estrelas possui nomes com letras gregas. Alfa, beta ou gama. Gama Aurius, Beta Crucis, Beta do Cruzeiro do Sul, Alfa de Órion. Por que isso? Então, essa nomenclatura serve para identificar as mais brilhantes, tá? De cada constelação. Então, onde alfa é a mais brilhante daquela constelação. Beta é a segunda mais brilhante e gama é a terceira mais brilhante. Aqui, nos últimos slides, quando eu falo de constelação, vocês vão ver que a constelação é um aglomerado de várias
de algumas estrelas ali e tal, com uma historinha, eu vou falar sobre isso. E você tem ali a classificação. A que mais brilha ali é chamada alfa alguma coisa. Aqui é em segundo lugar, beta. A terceiro, gama. Tá certo? Além disso, na lista acima não está a estrela polar. É uma das estrelas famosinhas também. Por quê? Porque ela não é visível no hemisfério sul. Tá? Tem algumas diferenças no hemisfério norte e hemisfério sul com o que se vê e se observa. Certo? Continuando. Então, dúvidas, gente? Todo mundo de boa? Bom, eu acho que estamos de boa, então let's go. Vamos falar de galáxias, certo? Galáxias. O que é isso, professora? Bom, temos uma coisa aqui para explicar para vocês sobre galáxias. Pois bem, o que são galáxias? São conjuntos de estrelas e ou elementos astronômicos como nebulosas, gases e poeiras. Elas se organizam em grupos ou aglomerados e podem se apresentar em 3 tipos de forma: elípticas, espiral e irregular. Correto? Aqui a gente tem uma elíptica. Não, aqui é uma espiral, certo? Uma espiral, aqui a gente tem um exemplo de uma espiral. Se eu não me engano, é Andrômeda. Continuando, então. Olha só, aqui é uma foto do meu amigo, que você tem aqui, nesse feixe aqui, a nossa Via Láctea, correto? Certo? Que você aqui também é uma galáxia. Nós estamos em uma galáxia da Via Láctea, certo? E que mais? Nossa galáxia é a Via Láctea, nome dado pelos antigos gregos, correto? Tem mais de 400 bilhões de estrelas, todas girando. Vamos falar isso mais para frente, órbita, todas têm um caminho ali que elas giram, certo? O que mais? Em sua porção mais brilhante, encontramos uma maior concentração de estrelas, certo? O que mais? Aqui é outro desenho também que você tem toda a Via Láctea. Olha só, possui forma de espiral. A Via Láctea, olha só, ela possui uma forma de espiral com 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso quer dizer que para irmos de um ponto para o outro da nossa Via Láctea, levaríamos até 100 mil anos viajando à velocidade da luz. É longe, né, gente? É longe. Pois bem, aqui está um desenho bem específico da Via Láctea, certo? E aqui, aproximadamente, aqui estaríamos nós, porque aqui está o Sol. Correto? Olha só, né? Como a gente está bem ali, bem pequenininho. Correto? Certo, gente? Continuando, então, nosso tema. Em um dos braços da Via Láctea, encontramos o sistema solar. Há 80 anos conhecíamos apenas uma galáxia além da nossa, que é chamada Andrômeda. Agora já são mais de 100 bilhões delas. E tudo isso graças a vários equipamentos que foram surgindo e observações, tá bom? Por isso que agora a gente vai conhecendo mais ainda a respeito do universo afora. E quando a gente fala de Andrômeda e galáxia e tal, logicamente a gente tem que lembrar de Cavaleiro do Zodíaco, e vocês vão ver que tem tudo a ver ali por detrás, tá certo? Continuando então. Constelações. Estão vendo aqui, são várias. O que é constelações? Não confunda com horóscopo e nada disso, pelo amor de Deus. O que são constelações? Pois bem, antes de eu falar sobre constelações, vou postar aqui a nossa lista de chamada, correto? Não sei se está todo mundo vivo aqui também, né? Lista de presença. Bom, galera, a lista de presença está ali no nosso chat. Se você está aí ou participe deste momento, registre seu nome, correto? Vamos falar de constelações. Vimos que são estrelas, correto? Tem vários tipos de concepções, como elas nascem, como elas crescem, o que tem mais de uma estrela mesmo? Hidrogênio e hélio, certo? Elas também morrem. Tem as classificações alfa, beta e gama, certo? Em sua intensidade. Vimos que são galáxias, que são aglomerados, elas têm tanto espiral, elíptica e também, às vezes, um aglomerado ali. Suas formações são 3 tipos, correto? E agora vamos falar de constelações especificamente. Constelações são, de fato, o que você observa, e às vezes tem algumas figuras ali, tá bom? Olha só, então. Lembrando, gente, o chat que está ali, a lista de presença, tá? Pois bem, constelações. Bom, olha só.
O que são constelações? Ó, acompanha ali o desenho do nosso dedinho. Pois bem, constelação, do latim constellatio, que é o quê? Reunião de estrelas ou astros. O que é isso? Para quem olha a olho nu, as estrelas parecem estar reunidas bem perto uma das outras, né? Nossa, tá tão pertinho do lado da outra, né? Porém, as distâncias que as separam são imensas, certo? O que mais? Os antigos nomeavam as constelações de acordo com as figuras que se formavam através das linhas imaginárias que eram traçadas entre elas, caracterizando sua época. Por isso que você tem tanto Centauro, Centopeia, Pegasus, Orion, Scorpion. Você tem palavras que são mais tiradas para a mitologia grega, tá? Atualmente, a União Astronômica Internacional, UAI, dividiu o céu em 88 constelações, ou seja, são nomeadas 88 constelações, são 88 desenhos já catalogados. Tanto é que, se você tem curiosidade, você pode baixar tranquilamente qualquer aplicativo ali no seu store, que você joga quando for à noite, ou mesmo até você joga assim, ele mostra ali que tipo de desenho está formando na hora, tá? Que tipo de constelações você está observando. Lembrando, o céu, ele sempre está se movendo, porque a Terra está se movendo, o universo está girando, então nem sempre vai estar tudo na mesma posição, tá bom? Por isso que é bom ter esses aplicativos, é legal da sorte. Continuando, então, sobre constelações, a maioria delas se restringe à imagem de animais, caçadores, objetos, deuses. Aqui está de caranguejo, correto? Aqui está de Pégasus. E com isso também, né, em 1137 depois de Cristo, eram 48 constelações catalogadas pelo egípcio Cláudio Ptolomeu. Você viu que atualmente são 88, mas em 137 depois de Cristo, dessas 88 já existiam 48. Então esse cara observou legal. E tudo sempre inspirado em histórias e mitologias. Por isso que, quem não sei se alguém já viu Cavaleiros do Zodíaco, a melhor saga é a saga das 12 casas, as outras são muito chatas, e mostra muito sobre isso, né? Eu era bem criança quando eu estava assistindo e sempre gostei do céu. Então, me chamou a atenção para isso. E até aqui eu mostro uma constelação que é chamada de Escorpião. Tem um cavaleiro de Escorpião, o Milo, né, que você desenha. Essa daqui é uma das mais fáceis de achar também no Brasil, tá certo? A constelação de Escorpião, tá? Então, se você observar algum desenho assim, sempre pela cauda, e às vezes umas 4 aqui em sequência, faz o desenho, é a constelação de Escorpião, tá certo? E tudo isso tirado nas histórias e mitologias, praticamente na Grécia. Tá certo, gente? Continuando, então, nosso desenvolver aqui. O Cruzeiro do Sul, que é uma das constelações mais famosas aqui no nosso hemisfério sul, que muito foi utilizada para a navegação, né? Aqui a gente tem... E cuidado, tem o Cruzeiro do Sul falso também, tá? Mas vamos falar aqui do verdadeiro. O Cruzeiro do Sul também é conhecida como cruz, né? Aqui, ó, faz a cruz aqui, tá vendo aqui? Tem aqui as mais brilhantes. Essa daqui é a mimosa, a mimosa do Cruzeiro do Sul, se não me engano, né? Você tem a menorzinha. É uma das constelações mais fáceis de serem reconhecidas. Ela é visível no hemisfério sul durante praticamente todo o ano. Opa, pode conversar comigo no final também, sem estresse. Além disso, essa constelação está presente na bandeira de diversos países, como Brasil, Austrália, Papua Nova Guiné e outros. Outra coisa também de constelação, temos aqui a Caninus Maior, ou Cão Maior, né? Caninus é um nome latim, certo? A Cão Maior, a estrela mais brilhante do céu noturno, a Sirius, certo? A Sirius aqui é a mais brilhante. Pertence a essa constelação que é visível no hemisfério sul. Na bandeira brasileira, olha, curiosidade, as estrelas dessa constelação representam os estados de Mato Grosso, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. Curiosidade, hein? Acho que ninguém sabia dessa, né? Continuando também,
Temos aqui uma das mais famosas. Qual que é essa daqui? Quem sabe quem que é essa daqui? Que é geralmente conhecido como as Três Marias. As Três Marias, gente, é o cinturão de Órion. Aqui temos a constelação de Órion. Essa constelação está no Equador Celeste e por isso é visível quase todo o planeta Terra. Aqui no hemisfério sul, né? É mais fácil de observá-la entre meses de dezembro e janeiro. Assim, que você olha, pá, já está gritando ali no céu. Suas estrelas de maior brilho, dentro dela, Betelgeuse, compõem um quadrilátero brilhante no céu. Um quadrilátero brilhante no céu. Enquanto ao centro, aqui também está, tem só as estrelas puras, certo? Enquanto ao centro estão localizadas 3 estrelas de brilho e tamanho semelhantes ao cinturão, certo? Que são as chamadas e conhecidas e famosas Três Marias, certo? Então, quando você fala Três Marias, Mon ami, você está dizendo que é o cinturão de Órion, beleza? Pois bem, o que mais então? E terminando, nossa aula passou bem rápido. Bom, vamos agradecidos, então foi bem rápido. Porque as estrelas não fazem miau, porque a astronomia, correto? Beleza? Bom, gente, até passou rápido, eu pensei que ia ser um pouco mais extenso. Na próxima aula, vamos falar sobre o sistema solar. Tá? Aí eu vou falar sobre o sistema solar de um todo e depois conhecendo um pouquinho mais profundo de cada planetinha. Tá certo? Bom, deixa eu parar aqui a gravação. Muito obrigada a vocês.